Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 27 de 2011 do Poder Executivo institui o Programa de Retenção Fiscal Refis no município de Conchas e de outras providências. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2011, Poder Executivo, dispõe sobre prorrogação de contrato de prazo determinado de senhor Cleiton Antônio de Paula Leite. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2011, Poder Executivo, dispõe sobre a prorrogação do contrato por prazo determinado da senhora Ana Paula Silva Pavan. Requerimento número 25 de 2011, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quando iniciará a segunda etapa das obras da Praça Tiradentes, a qual inclui a praça de alimentação e os sanitários. Requerimento número 26 de 2011, de autoria do vereador Emerson José Féstina. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quais os procedimentos que devem ser adotados para disponibilizar um servidor público municipal para a Delegacia de Polícia de Conchas, conforme a Lei Municipal número 474, de 12 de 4 de 2001. Requerimento número 27 de 2011, de autoria do vereador Emerson José Féstina. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o andamento do projeto para a colocação de pontes metálicas adquiridas através da Secretaria de Agricultura. Requerimento número 28, 2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe qual a possibilidade de implantação da educação infantil de 0 a 3 anos no distrito de Juquiratiba. Requerimento número 29, 2011, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Requer que o Poder Executivo Municipal informe qual o andamento do projeto para a construção da Ponte Preta. Requerimento número 30, 2011, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quando será realizada a recuperação das ruas do bairro Coab 2. Moção de congratulação número 23 de 2011 ao Lions Clube de Conchas pela divulgação dos trabalhos nos anos da Escola Estadual Professor Anísio Ferraz Godinho, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indicação número 47 de 2011, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica ao Poder Executivo Municipal a iluminação da estrada da estação ferroviária. Indicação número 48, 2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva.
indica ao Poder Executivo Municipal que eleve o piso mínimo da remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal de R$ 545 para R$ 645. Indicação número 49, 2011, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que construa um redutor de velocidade na rua Orlando Luvisotto. Indicação número 50, 2011, de autoria do vereador Emerson José Fessina. Indica ao Poder Executivo Municipal que coloque em funcionamentos as bombas dosadoras de água dos bairros rurais. Ó, senhor presidente, eu não entendi essa última indicação. O que são bombas dosadoras de água? Eu vou comentar em tribuna, senhor vereador. Gostaria de pedir dispensa da tribuna. Pela ordem, senhor presidente, dispensa da tribuna. Passamos agora ao grande expediente. Eu convido o vereador Omar para que faça uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, hoje faz-se necessário o uso da tribuna até para que eu possa expor para aqueles que ainda têm dúvida ou queiram criar dúvida sobre qual a posição que o vereador Omar está na Câmara e se ele está contra, está a favor da prefeita e a questão do partido. De que lado Omar está? A oposição pergunta a situação, cria esses fatos na rua e não se comenta. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que eu fui eleito pela situação. Sempre estive com a senhora prefeita. Até hoje não votei nenhum projeto contra o Poder Executivo. E acredito ainda, e vou mais além, eu acho que esse governo, que é uma coligação PSDB e PMDB, em Conchas, fez muita coisa por Conchas. Eu não vou conseguir enumerar tantas coisas, mas eu vou dar um resumo breve e rápido. As entradas da cidade. Ah, mas foi a rodovia do Tietê que fez, foi não sei quem, ODR. Mas por que não foi feito antes? Ficou vários anos aí. Terminou 2 postos de saúde. Está terminando a escola da educação infantil, que existe uma demanda grande. Recapeou vários pontos da cidade. Os ônibus que andavam careca, os pneus careca, sem estrutura, que os pais e mãe reclamavam, hoje não tem reclamação. Um hospital que era motivo de denúncia e boletim de ocorrência, hoje não tem. Certo? Então, eu acho que o governo, DEM, PSDB e PMDB, fez a escolha certa. O que acontece é que eu não sou boi de presépio. Que eu não sou obrigado a concordar com tudo. Eu tenho minhas divergências, como um pai tem com o seu filho, como um filho tem com a sua mãe. Não é com tudo que eu concordo. Tenho minha ideologia, eu tenho minhas ideias, tenho minha proposta, eu acompanho o povo e tenho minha visão. Eu acho que falta mais, eu acho que tem condições de fazer mais. É um governo grande, é um governo que tem competência. O PSDB administrou Concha 3 vezes. As maiores obras que está em Concha hoje, certo? Foi liberado pelo governo do estado, pelo PSDB. Quando o Zinho Miranda foi prefeito, eu fui secretário. Para mim, o Zinho Miranda foi um dos excelentes prefeitos que teve em Conchas. Como eu admiro o vereador Yoshi, que já foi prefeito, doutor Antônio, que também tenho grande admiração por ele, que é do PMDB, eu acho que também foi um prefeito que equalizou as dívidas da prefeitura e fez um grande trabalho. Uma das maiores escolas que nós temos hoje construída foi feita pelo doutor Antônio. O Zinho Caran, que também governou pelo PSDB, fez o asfalto de Chucratiba, fez o asfalto do Porto, visando no futuro. Então, eu acho que o partido onde eu estou, com a coligação, deixou marca, está fazendo. Outra, todo mundo fala do hospital. Temos problema no hospital? Temos problemas, temos dificuldade?
temos. Mas o hospital hoje paga o INSS, que não era pago, o fundo de garantia do funcionário, que não era pago, a água, a luz, o telefone, tem médico todo dia, não precisa estar correndo atrás de médico na hora que está tendo parto lá, hoje existe, aparece. Certo? Então, eu acho que falar que nós não fizemos nada, que está tudo estragado, está tudo acabado, eu não vou permitir. Certo? E querer colocar, porque eu tenho algumas divergências, tanto com o partido ou com algum secretário da prefeita, e querer usar o meu nome para falar Omar é contra o prefeito, eu não sou. Até o último dia a prefeita vai ter o meu apoio aqui dentro. Independente se eu vou ficar no PSDB ou não, que eu não pretendo ficar no PSDB. Certo? Tenho divergência com o partido, com membros do partido, que se acham um dono do partido por causa dessa lei que saiu de fidelidade partidária, mas antes da fidelidade partidária, tem um compromisso e a ética com a população, e eu tenho. Eu não vou ser nem boi de presépio, nem colocar uma coleirinha em mim, senta ou levanta, que eu não nasci para isso. Então as pessoas têm que aprender e a entender e interpretar. Porque quem está falando são grupos de oposições, a minha pessoa. E é normal, todo vereador tem a sua oposição. Só que eu vou deixar claro a minha situação. Vou apoiar. Também foi comentado, vereador Eva, que vou assinar uma SEI contra a senhora. Não vou assinar nenhuma SEI contra a senhora. A senhora foi minha vice-presidente aqui dentro dessa casa. A senhora mostrou que a senhora é honesta, é competente, não tem nada que a desabone. Existe sim oposição à senhora. Muitos têm inveja porque não têm a capacidade de fazer o trabalho social que a senhora faz. A senhora disputa o mesmo voto que eu e não tenho ciúme nem inveja da senhora. E a senhora terá meu apoio para terminar o mandato, independente do que entrar nessa casa ou do inventário da senhora, porque a senhora me acompanhou nessa casa e a senhora mostrou que a senhora tem capacidade para administrar, é digna e é honesta. Do mesmo jeito a prefeita. Quando saiu o comentário da OS, ela abriu um procedimento para investigar, está investigando, no entanto que hoje ela não quer mais a OS. Ela está viabilizando alguma coisa. A OS, todos nós sabemos que nós aceitamos, porque o hospital ia fechar. Nós decidimos pela maioria da população que não podia ficar sem o atendimento. Nós sabemos que os funcionários foram sacrificados, nós sabemos da dificuldade que os funcionários passam lá, pretendemos sim, esse governo de coalizão, melhorar a vida do funcionário com numa nova empresa ou uma OS, mas não vamos deixar que por causa de um fato ou outro, vá atrapalhar a senhora prefeita. A senhora vai terminar o mandato da senhora tranquila. Se alguém quiser tirar a senhora prefeita, será o povo, não será esse vereador. Em a parte, a vereadora Eva, separa o meu tempo, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até admiro, nobre vereador, sobre esse comentário, porque, pelo que eu saiba, eu não tenho feito nada que me desabone, nada de errado, conheço meus direitos, sei o que posso fazer, e se tem alguém que pensa assim, gostaria sim, que entrasse, que fizesse, para depois eu poder também tomar minhas providências, né? Porque eu acho que esse comentário que está saindo é de pessoas incapazes, né? De pessoas que com certeza estou despertando alguma coisa, né? Dessas pessoas, ela está pensando dessa forma para pedir que faça. Então, não tenho que temer, não tenho medo. Agradeço pelas palavras do vereador, por confiar em mim. Sei que, né, estamos juntos há vários anos. O senhor me conhece, né, sabe da minha idoneidade, e eu sei do senhor, e agradeço por isso. Então, não tenho que temer. Se tiver que abrir, pode ser aberto, que eu não tenho nada a esconder. E agradeço pelas palavras de elogio, senhor vereador. Era isso, obrigado. E como também conheci os demais vereadores que estão aqui. E acredito que cada um tem o seu propósito, as suas ideias, respeito o pensamento e a opinião de todos. A única coisa que eu quero deixar claro à população conjuncense, que eu tenho minhas pretensões políticas, que eu tenho minhas visões. Eu participei do governo do Roque Lara, fui secretário, trabalhei na área social em Laranjal, fui secretário no governo do Zinho Miranda, acho que foi um governo excelente, foi um governo que transformou a área social de Conchas, não porque eu fui, mas eu tive a liberdade do prefeito para me poder fazer o que eu queria lá dentro, certo? E atender bem a população. O povo sente saudade, tanto do Zinho Miranda como de mim, quem sabe em 2016 nós voltamos. Porque na próxima eleição eu sou candidato a vereador, certo? Não tenho pretensão. Tenho pretensão sim para prefeito em 2016.
Sim, lá eu talvez, se estarei vivo, serei candidato, sim. Concorrerei com qualquer um que queira ser. Nessa não tem essa pretensão. Nessa tem a pretensão de sair candidato a vereador, certo? Possivelmente com essa brecha que saiu para um partido novo, certo? Ou, como saiu a jurisprudência, se o PMDB aceitar, até para o PMDB. Porque hoje a vaga é da coligação e o vereador que faz parte da coligação pode mudar de partido. Então eu estou em conversação, sim, no PSDB é quase impossível sair candidato. Se não mudar essa política do PSDB, que não acompanha a política do PSDB, da Executiva Nacional Estadual, eu não vou ser boi de presépio de ninguém, de 2, 3, não. De que quer cargo, outro que quer isso, outro que quer aquilo, e vai mandar eu sentar, porque eu não nasci para ficar calado com injustiça. O meu principal objetivo é a população. É o povo. O povo tem que ter atendimento na saúde, na assistência, tem que ser bem tratado. O povo tem que ter emprego. O jovem de Concha tem que ter cursos profissionalizantes. Nós temos que tapar os buracos da cidade. Outra coisa que eu cobro da prefeita é uma lei, certo? Isso eu vou continuar cobrando, uma lei que encaminhe para essa casa, porque todos os vereadores estão de acordo, que podemos fazer o trabalho com as máquinas para o escoamento da produção do produtor rural. Nós temos 1.000 e poucos quilômetros, não temos máquina. Temos máquina, sim, quebrando ou levantando. O Nilton, como falou aqui em tribuna, ele fazia quando era secretário. Certo? Ele falou aqui, sentado nessa cadeira. Certo? E ele está certo, tem que fazer mesmo. Tem que atender, porque essa produção do produtor rural gera imposto. Esse imposto é o ITR e o ICM que circula no município de Conchas. Certo? Então, a minha posição é bem clara. A prefeita trabalha bonito. Enquanto ela trabalha, tem gente que não trabalha aqui. Não concordo com alguns secretários dela. Acho que alguns não têm conhecimento. Não que são fracos, não têm conhecimento e não estão preparados para o cargo que está. Certo? E eu não sou obrigado a aceitar. Ou por acordo político, ou porque o partido X e Y quer. Eu não vou aceitar. Não concordo com 2 que estão lá. Vou começar a falar, se eles não melhoraram o trabalho dele, vou criticar. É um direito meu, eu fui eleito pelo povo. Quem votou em mim não foi o partido. Foi a população para me representar a população. E é esta que eu vou representar. Enquanto a prefeita, ela aparecer uma denúncia, alguma coisa, ela tomar medida, ela terá o meu apoio. Enquanto ela não roubar, enquanto ela não participar, que não é da unidade dela, ela terá meu apoio, sim. Enquanto ela for honesta, trabalhadeira, terá meu apoio até o último dia do mandato. Em a parte do vereador, o senhor permite, senhor presidente? Senhor presidente, vereador, eu até lamento até a posição do meu colega, mas eu compreendo. E eu sei das dificuldades que o partido está enfrentando, não só aqui em termos do município de Conchas, em termos estadual. E o que a gente tem visto é o seguinte, que o poder, quem está com o mandato, quem está no cargo, é que realmente está com o poder. E quando a gente fala de partido, significa dizer prefeito, governador, presidente, deputado, senador, vereadores. Porque realmente são eles que decidem, no frigir dos ovos, o que é melhor para o partido. E não é diferente em Conchas. Então, o que eu vejo, também não sei meu futuro político, se eu serei candidato ou não, por qual partido, eu espero continuar no PSDB, mas eu creio que é fundamental importância a posição da senhora prefeita. Ela, como prefeita do PSDB, deve envidar todos os esforços para unir o partido do nosso município. Porque o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido e o que eu tenho sentido é uma desatenção em relação, principalmente, aos 2 vereadores, únicos vereadores da bancada do PSDB dessa casa. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, já deu o meu tempo, só peço 1 minuto para a hora que eu possa concluir. Por favor, conclua, vereador. A questão partidária, sou fiel e fui fiel, enquanto ficar serei fiel ao PSDB. Não serei coleirinha de 2, 3, que se diz reis e quer cortar a cabeça de meio mundo no PSDB, porque quem fala lá dentro não tem opinião. Eu acho que o PSDB é um partido em Conchas forte, a população gosta, mas prefiro ficar sem mandato nas próximas eleições do que ter que abaixar a orelha, me calar ou votar de acordo com a intenção para 1 ou 2 ou 3
e que não atenda a população. Eu voto e lhe elijo para o povo de Concha e para o povo de Jucuratiba. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu convido o vereador Agenor para que assuma a presidência interinamente, enquanto eu faço uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de falar também do Partido Democratas, aproveitando o gancho do vereador Omar. Democratas, 3 vereadores nesta casa, partido de oposição à atual administração, mas uma oposição sadia, uma oposição democrática, que vem ajudando a atual administração. Contradizendo algumas palavras do vereador Omar, partido o qual trouxe os 2 postos de saúde recém-inaugurados nessa administração, 90% das obras concluídas, talvez não recuperamos as entradas das cidades por falta de apoio, recursos, e até então nós não tínhamos pedágio instalado no nosso município. O hospital acumulava-se dívida através do consórcio. Nós não tínhamos o apoio dos municípios vizinhos que participavam desse consórcio, mas administrativamente nós acertamos aquele hospital. Nós não tínhamos o recurso que vai hoje para o nosso hospital, para esse instituto que vem administrando o nosso hospital, que em breve já estão se retirando, instituto que prejudicou o nosso funcionalismo, com todo o dinheiro que recebe essa instituição. Nós temos um convênio assinado com algumas retificações, adequações da atual prefeita, convênio da construção do fórum, uma obra de quase 5 milhões, trabalho do Partido Democratas, vereador. Eu fiz um requerimento hoje, quanto às providências que estão sendo tomadas na construção das pontes. Eu, na prefeitura, semana passada, essa semana, ouvi alguns comentários que estavam em dificuldades para comprar madeira para a recuperação de algumas pontes que estão condenadas. Nós temos 4 pontes conquistadas através da Secretaria da Agricultura. 2 delas têm a participação da maioria dos vereadores aqui desta casa, que participaram o dia que nós conquistamos essas pontes. Então, eu pergunto, por que a preocupação de madeira, sendo que tem as pontes? Sabemos que tem a contrapartida, mas é uma coisa definida, que nunca mais vai ter problema com a instalação dessas pontes. Anunciei a semana passada também que vão ser recuperadas algumas estradas rurais, através do Ministério das Integrações, onde eu pude acompanhar com o vereador Agenor em Brasília o trabalho da senhora prefeita, juntamente com o partido do PMDB. Eu queria pedir ao secretário responsável de assuntos rurais, nós sabemos que há várias manilhas, tubos de concreto espalhados nas estradas rurais. E seria uma boa oportunidade para que colocasse essas manilhas em uso, não ficasse abandonada nas estradas, manilhas estas distribuídas por este vereador e o secretário que me
que me sucedeu lá na secretaria, na administração passada. Então, eu queria fazer este alerta e esta cobrança ao Poder Executivo. É uma boa hora para, aproveitando esse maquinário que está recuperando as estradas, que nossas máquinas façam a colocação dessas manilhas. Eu estive sexta-feira, em Botucatu, acompanhado do vereador Divaldo. Nós fizemos algumas visitas lá. Uma das visitas foi na seccional de polícia civil. E nós fomos indagar o atual delegado seccional responsável por nossa região, por que Conchas se encontrava nessa situação de calamidade com relação aos serviços da Ciretran e com relação à nossa falta de delegado no município. É um assunto complexo. Na verdade, como foi comentado por vereadores, companheiros aqui anteriormente, nós estamos numa situação delicada. Eu venho trabalhando, venho tentando uma audiência com o secretário de Estado. Felizmente, eu tive essa confirmação dessa audiência, dia 23 próximo agora. Vereador, o senhor me permite uma parte nesse assunto? Sim, vereador. Eu acho nobre o trabalho que o senhor vem fazendo pela segurança. Eu sei que o senhor está lutando bastante para tentar a questão do delegado, e o senhor tentou manter o outro delegado que estava aí, e o requerimento que o senhor está fazendo para o município, eu gostaria de comentar. A atitude do senhor é nobre. O nosso problema de delegado na cidade está na seccional. Chama-se Dr. Antônio. Dr. Antônio, que é o delegado da seccional. Ele que não respeita a nossa comarca, não respeita os vereadores, e nem prefeito, nem ninguém, ele está se achando Deus. Eu acho que nós temos que aproveitar essa audiência pública que o senhor vai ter com o secretário e colocar as questões. Porque o doutor Anselmo não gosta de comentar, mas ele está aqui, ele aposentou antes do tempo porque esse senhor não deu sustentação para a delegacia de Conchas. O outro delegado que foi transferido, quase obrigado da cidade, foi porque esse senhor que está no comando lá também não deu sustentação e por brigas pessoais. Só que ninguém tem coragem de falar que o seccional, certo? Ele se acha o bambambam. Certo? Eu acho que os vereadores, a prefeita e o prefeito de Bofê tem que ter coragem de fazer uma moção de repúdio. Na próxima, eu já deixo incluído uma moção de repúdio ao senhor diretor. Eu não sei se vocês vão ter coragem de votar, mas eu vou fazer a moção de repúdio a esse delegado que está aí. Esse delegado que está na seccional. Porque eu acompanho esse caso, o povo de Conchas está sofrendo com essa documentação, senhor vereador, de carro, transferência, e a prefeitura de Conchas está deixando de arrecadar os impostos por incompetência do diretor regional, doutor Antônio. Certo? Sou contra, e enquanto ele estiver lá, o município não tem que mandar funcionário. Ele que arrume funcionário. A competência é dele. O município não é obrigado a pagar para ele ficar sentado e fazendo bonito. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Só uma parte, senhor. Sim, vereador. Senhor presidente, senhor vereadores, vamos esclarecer alguns pontos, porque eu tenho ouvido quieto esses assuntos, e na verdade, só quem trabalha, quem é do ramo, sabe o que aconteceu e o que acontece. Eu fui delegado muitos anos aqui sozinho, trabalhei na cadeia, na Ciretran, na delegacia, e raramente eu recebi uma reclamação de um munícipe sobre documentação de trânsito. Sempre saía, 2, 3 dias, o documento saía. E depois que eu me aposentei, não foi antes da hora, eu aposentei, já tinha dado meu tempo, mas eu saí porque não dava mais, eu estava muito tempo trabalhando, 39 anos de serviço, então eu falei, vamos dar lugar para gente nova aí, para ver se faz coisas melhores para a cidade.
Mas, na verdade, a Ciretran é um trabalho complexo, exige bastante atuação. O delegado precisa residir na cidade e vir todo dia. Se ele não fizer isso, ele não toca mesmo. Entendeu? E o problema nosso é esse. O delegado tem que residir na cidade. Qualquer delegado que vier para Conchas e não residir na cidade, não for todo dia, de manhã e à tarde, e às vezes até à noite, para dar conta da documentação que é grande, não vai tocar e vai deixar bagunçar e chega no estado que chegou e depois vai se achar o responsável aonde? Mas eu tenho uma notícia, os senhores precisam entender o seguinte, não é mais da Secretaria de Segurança, a Ciretran, não é mais da Polícia Civil. O Detran e todas as Ciretrans já passaram para a Secretaria da Gestão Social, da Gestão Pública, aliás. Então, é o secretário Júlio Meneghini, que é o responsável pela Ciretran e pelo Detran. Ainda se toca, a polícia ainda está tocando, mas já não é mais a polícia. Já estão vindo funcionários e ela vai ser desligada, vai até separar do prédio. Então não adianta ficar pedindo para o delegado seccional, para o delegado disso, daquilo, porque quem vai resolver o problema de Ciretran e de Detran é outra secretaria, é o secretário Júlio Semeghini. A delegacia de polícia é uma coisa, Ciretran é outra. Ciretran é vinculado administrativamente ao Detran, e o Detran passou para outra secretaria. A delegacia de polícia é da Secretaria de Segurança. O funcionário da prefeitura pode mandar para a Ciretran. 1, 2, se quiser, não tem problema. Mas o problema da Ciretran é que precisa de alguém diariamente ali. Porque senão não toca mesmo. E depois fica jogando a culpa nos outros. Mas está presente. Tem que ficar lá todo dia. Senão não adianta, vai ficar batendo no ferro frio e procurando o lugar errado. Vai se falar com o secretário, ele vai falar, isso aí passou para outra secretaria, vamos esperar que vai ser modificado e talvez até surja algum convênio com a prefeitura futuramente e aí a prefeitura acaba encampando também a Ciretran. Só isso, senhor secretário, senhor presidente. Eu tenho que concordar com o nobre vereador Anselmo, que eu não me recordo de ter visto uma situação tão caótica com relação à nossa segurança pública, com relação à Ciretran, que nós sabemos que tanto o delegado fica responsável pela Ciretran, hoje, como pela delegacia. E percebendo a dificuldade, a falta de colocações do delegado seccional, a divergência que tem com relação a Conchas, ou que tinha com relação ao delegado anterior, se faz necessário a presença de todos na Secretaria do Estado, com o secretário, para quem sabe nós consigamos um delegado titular que seja cidadão consciente, que tenha interesse por essa cidade. E nós sabemos também que a Ciretran vai ser terceirizada, mas isso requer um tempo para essa adequação. Vai ser difícil no estado de São Paulo, vai ser mais difícil nos municípios do interior. Então a previsão seria para o final deste ano, para o início do ano que vem. Só que nós não podemos ficar de braços cruzados. Hoje tem 2 funcionários na Ciretran, por sinal, vem trabalhando com muita dignidade, dificuldade, sem equipamentos. Eu estive lá essa semana, sem material de trabalho. O Poder Executivo poderia estar amenizando. Nós temos uma lei aqui aprovada por essa casa, não sei o porquê que cargas d'água, para você tem que criar um convênio para nós, Poder Executivo, estar cedendo um funcionário, uma mão de obra para a Ciretran. Então eu peço para o prefeito encarecidamente que faça adequação e coloque isso em prática. Eu e o vereador Divaldo também estivemos na Sabesp para nos inteirarmos do problema da distribuição de águas para os bairros rurais. É um outro problema, é um outro assunto complexo,
requer muito recurso. Nós sabemos da cobrança de vereadores anteriores, o caso do vereador Omara, parece que tem uma ação pública contra a Sabesp, não sei se contra o município. Mas nós fomos informados que agora que está sendo entrado em estudo um novo projeto para levar a água da Sabesp para os bairros rurais. Foi publicado no Diário Oficial do Estado, dia 2 do mês passado, com previsão de abertura de licitação, essa semana, dia 6. Então, requer mais um tempo, Gostaria de concluir, senhor presidente? Então, vai mais algum tempo e nós dependemos de trabalho político, recursos estaduais, federais, quem sabe com o PAC, porque a obra ultrapassa milhões de reais. Mas a gente não vai se acomodar e vamos trabalhar. Só para responder a minha indicação das bombas para o vereador Antônio, conversando com Laire Colino Júnior, superintendente da Sabesp, ele nos colocou que para amenizar a situação dos bairros rurais que não são de qualidade, é questão de saúde pública, há umas bombas, se eu não me engano, a prefeitura já comprou essas bombas, que seriam bombas dosadoras de cloro. Sim. Uma parte. Eu acho que tem que ser mais bem esclarecido. Quando fala dosadoras água, a gente não sabe se é cloro, potássio, cálcio, o que é. Eu conheço bomba dosadora de cloro, mas não está especificado aqui, então por isso que a minha dúvida, só isso, não é nada demais. Então não está escrito aqui. Funcionamento as bombas dosadoras, então você não sabe o que é, fica uma coisa... Então agora, com a explicação do nobre presidente, eu sei que eu conheço bomba dosadora de cloro, não é de potássio, nem de cálcio, nem... Senhor presidente, me permite uma parte. Obrigado. O tempo se encerrou, eu só queria concluir, não sei se é possível a parte. Eu permito, vereador. Essa indicação do senhor sobre as bombas dosadoras de cloro, ela está no termo de ajuste e conduta do Ministério Público numa audiência que foi marcada com a senhora prefeita, este vereador e a Sabesp. Já era para estar em funcionamento. Só para o senhor ter ciência disso. Numa reunião que nós tivemos na prefeitura. Obrigado pela parte. Eu não tive acesso à ação, mas eu percebi que o Poder Executivo se incumbiu de fazer a compra do equipamento. Não é um equipamento barato, pelo que eu vi. São vários equipamentos para distribuir em todos os bairros rurais que recebem águas de poços artesianos. Só para concluir, para mim tentar ser claro com relação às bombas, é para dosagem de cloro e flúor, para amenizar o problema da água, que é de péssima qualidade. Eu acredito que, por falta de espaço, vereador, por isso que não é colocado todos os detalhes na pauta, mas muito bem colocado a indagação do senhor. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Retorno a palavra ao presidente Emerson. Não havendo mais ninguém inscrito no uso da tribuna em tema livre, passamos agora à ordem do dia. Discussão e votação dos projetos.
Projeto de Lei 26/2011, Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de subvenção às entidades que especifica e dá outras providências. Se trata da subvenção para a entidade beneficiada é a Corporação Musical Lira Antoniana de Conchas. O valor é de R$ 18.000. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 26/2011, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 2/2011, Poder Executivo, dispõe sobre a criação de empregos junto ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura e dá outras providências. Votação nominal em 2 turnos. Então, senhor presidente, Sim, vereador. eu queria que fosse lido só os cargos que vão ser criados, que eu não me recordo. Denominação dos cargos: auxiliar bibliotecário, 1 vaga. Assessor de imprensa, 1 vaga. Procurador jurídico, 1 vaga. Gestor de convênios e projetos, 1 vaga. Assistente de convênios e projetos, 1 vaga. Atendente e recepcionista, 1 vaga. Ainda em discussão, senhor presidente? Sim, vereador. E nós tivemos uma reunião a respeito, né? Mas me parece que não eram todos esses cargos que iriam ser colocados em votação. Eu queria que os meus colegas se manifestassem. Bom, eu observei, tinham todos cargos, inclusive nós debatemos um que estava de assessor jurídico. E no debate, eu e o senhor vereador, nós conseguimos passar para procurador, que é o que o município precisa. Então foi transformado em procurador. A questão não sou o líder do governo, nem o líder do PSDB, mas a questão desses cargos que são criados, apesar da discussão, se ninguém explicou como estamos em discussão, eu vou explicar. Nós temos uma biblioteca municipal e nós temos um convênio com o Estado, com a Secretaria de Cultura. Ela exige que tenha ou um bibliotecário ou um auxiliar. Nós vamos conseguir novos livros e uma adequação. O município nunca teve esse profissional. Então isso faz parte da reestruturação que eu venho pedindo desde 2005, quando eu entrei nessa casa, que são cargos específicos que tem a necessidade de o município ter e não tem. A questão do procurador também, gestor de convênio e assistente de convênio, hoje nós temos 2 programas. O do governo federal é obrigado a ter um responsável pelos projetos. E não pode ser cargo de confiança, tem que ser um técnico. O município tem que abrir esses concursos e estar colocando essas pessoas. Vai chegar um momento que a gente não vai ter condições mais de fazer convênio. Agora, a questão do assessor de imprensa, eu não discuti, mas estava na frente. Eu acho que daí cabe ao senhor estar decidindo. E o atendente, nós sabemos que está faltando, está sendo usado pessoas de frente de trabalho, tem pessoas em desvio de função, tem pessoas ligando para vereador que tem pessoas trabalhando em desvio de função porque não tem o cargo. Eu acho que tem desvio de função, tem que criar o cargo e tem que ter. A questão do assessor de imprensa, eu acho que a prefeitura tem que ter alguém que atenda, que dê a informação para o povo. Porque qual a dificuldade que eu falei hoje na tribuna? O que esse governo não fez? Quantas emendas nós não conseguimos, vereador? O Agenor, o próprio DEM, todo mundo. O que o povo sabe que os vereadores fez e o que o município fez? Muita gente não tem o conhecimento do que está acontecendo na cidade.
A responsabilidade de transmitir os trabalhos, a informação e do que foi feito na cidade, como vai ser feito, é o assessor de imprensa. Para mim, são todos os cargos que tem que ter. Eu voto favorável e eu acho que tem que começar a reestruturar mais ainda. Certo? Eu acho que tem alguns cargos. Outra, eu sou a favor da criação do coordenador das políticas públicas da juventude e do técnico para as políticas públicas da juventude, porque senão, o ano que vem, nós não vamos fazer convênio. Então, vereador, esses cargos... o senhor está fugindo ao tô, projeto? Eu estou falando dos cargos que estão sendo criados. Exatamente, certo. não Então, se fala de coordenador aqui. Mas no outro que vai ser criado, da fala de coordenador. infância, não, senhor. São 2 projetos que estão em discussão. Né? Mas os 2 vai ser votado essa noite. Estamos em discussão, projeto de lei complementar 2/2011. Está sendo criado esses cargos que eu falei. O de coordenador não. Eu estou falando que sou favorável a ser criado mais cargos que o município tem necessidade. Então, o que é necessidade tem que ser discutido nessa casa, senhor presidente. Tá? Muito obrigado. Mais alguém em discussão? Com a palavra, vereadora Eva. Senhor presidente, eu acredito que mais algum vereador aqui que participou da reunião com a senhora prefeita, acredito que o vereador Lucas também está lembrado. Ela deixou claro que iria entrar agora o auxiliar administrativo 3, ela queria o auxiliar bibliotecário, e ficou para resolver esse assessor jurídico aí, e na verdade seriam só esses. Ela falou porque nós também questionamos, porque está faltando tantos funcionários aí, concursados, funcionário braçal aí, que ela não chama a cidade suja, imunda, ela não chama esses daí, porque não tem condição. Agora fica criando tanto cargo assim, para quê? Então eu questionei isso também. Então ela falou, na verdade, queria chamar esse auxiliar administrativo, gostaria de criar o da bibliotecário e, no caso, o assessor jurídico, né? Que os outros não teria tanta necessidade de imediato. Primeiro nós pedimos para que ela, o vereador Lucas também pediu, né? Que ela contrate, chame esses que prestaram o concurso, né, esses servidores gerais aí do serviço geral, para poder dar conta, limpar a cidade, fazer o que necessita, e depois ela cria esses cargos altos aí, de altos salários. Então ficou dessa forma aí. Eu me recordo muito bem que seria, na verdade, iria entrar agora o auxiliar administrativo e o auxiliar bibliotecário, que iria entrar de imediato. Foi o que ela disse. O resto estava em discussão. Então se mudou. Eu não estou sabendo e não concordo no caso. Senhor presidente, o senhor que esteve a posse, porque eu não faço parte das comissões, porque na última eleição a gente sabe o que aconteceu, nós ficamos fora. O senhor e as comissões tiveram com o projeto. A única coisa que foi alterado, a vereadora Eva também não faz parte da comissão, o Anselmo também não faz e o Luca também não faz. Mas não foi alterado nada, só foi alterado de procurador a assessor para procurador. Todos esses cargos estavam no dia da reunião da discussão. Agora o senhor, como presidente, e o pessoal que faz parte da comissão, eu gostaria que se manifestasse. O que mais foi alterado? Porque nós não tivemos acesso, e eu sou favorável a todos os cargos, eu voto favorável, porque tem que ter essa reforma. Eu acho que precisa mais cargo também, mas esses são os básicos, senão não vem dinheiro para o município. Eu só vou tentar fazer alguns esclarecimentos. Com relação ao auxiliar administrativo, nós já voltamos, vereadora, na sessão passada. E todos os pareceres que eu tenho aqui, de todas as comissões, até do nossa assessoria jurídica, é favorável ao projeto. A discussão vai entrar para votação. Quem for favorável, vota a favor. Quem for contra, vote contrário. Agora, nós estivemos numa reunião administrativa com a senhora prefeita. Foi se discutido bastante. Só que ninguém se manifestou. O projeto ficou aí tramitando na casa. Ninguém veio dar um parecer contrário, desfavorável ao projeto. Por isso, eu coloquei na pauta do dia. Em discussão, vereadora Genor. Senhor presidente e nobres colegas, e na realidade não foi alterado nada ao projeto. A denominação, em vez de assessor jurídico, ficou procurador jurídico, que fazia parte da estruturação nova aí que está sendo criada. Na realidade, foi questionado alguns cargos naquele dia, se seriam cargos em comissão ou seria cargos para preenchimento em concurso.
Mas, durante todos esses dias aí que ficaram aí, ninguém mais falou-se a respeito disso. Eu tive aqui antes de ontem, para ver se alguém tinha vindo questionar alguma coisa. Porque eu já tinha inspirado o prazo e eu precisava dar o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O projeto é legal. Tá? Então, de uma vez que nenhum de nós questionamos a forma que ia ser preenchido esses cargos, se seria cargo em comissão ou cargo através de concurso, então eu dei o parecer e o presidente, lógico, inspirando-se o prazo, colocou na pauta do dia. Então nós temos que votar hoje esse projeto. Seria isso, senhor presidente e novos colegas. Senhor presidente. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto caiu na comissão de orçamento. Nós vimos o impacto que poderia dar na folha de pagamento e achamos por bem a comissão de orçamento e finanças votar favoravelmente, porque o impacto seria muito pequeno, 0,02% na folha de pagamento. Portanto, o impacto seria pequeno em relação, e como não houve nenhuma emenda, nenhuma manifestação de outros vereadores, como o vereador Agenor disse, foi colocada em pauta. Eu gostaria de explicar, senhor presidente, o seguinte: todos esses cargos aqui são concurso. Eu olhei o projeto, eu estive aqui, discuti esse projeto aquele dia com o senhor, depois com a prefeita na reunião, discuti lá, olhei as necessidades, e eu venho pedindo uma reforma administrativa desde 2005, e nós precisamos ter cargos específicos concursados, porque os cargos de confiança, prefeito, entra e sai, e os projetos e os programas ficam abandonados. Certo? E isso é um dos motivos do atraso de Concha. Esses cargos são concursos. Nenhum vai ser desse auxiliar bibliotecário, assessor de imprensa, procurador, gestor de convênio, assistente de convênio e atendente. Todos esses cargos são através de concurso. Certo? Então quem estudar tem capacidade de passar, vai gerar mais emprego, vai melhorar a vida de quem tem condições de estar vindo. Certo? Isso aqui não são cargos de confiança. Eu acho que precisa, a minha opinião, e deixar claro para os senhores a questão de ser favorável. Como eu falei, eu não sou boi de processo de ninguém, do partido, nem da prefeita, nem ninguém. Mas o que eu acho que é bom para o povo, eu sou a favor. Isso, na minha opinião, é bom para o povo. Eu peço aos senhores vereadores que vocês sabem das questões dos convênios, a dificuldade que o nosso funcionário tem para fazer um convênio de uma ponta e de uma outra coisa. Nós precisamos de pessoas que tenham carreira no município para poder estar melhorando a qualidade de vida dos nossos municípios. São tudo funcionário efetivo. Obrigado. Em discussão, vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, como já disse o antecessor Omar, esses cargos que nós estamos votando aqui nesta noite são concursos. Concursos, qualquer cidadão presta. Qualquer cidadão tem a livre escolha e inteligência de passar. Se trata de cargos interessantes que geralmente precisam de uma boa escolaridade. O assessor bibliotecário, um curso superior em biblioteca e etc. Gestor de convênios, assistentes. Tudo isso, hoje, nós temos faculdades para capacitação de cidadãos que tomem parte nesses assuntos. E por concurso, talvez, um cidadão não qualificado nos termos, acaba ganhando, passando no concurso e não dá conta do recado. Então, desde já, eu me coloco contra este projeto, para que seja reavaliado, caso não não consiga a votação, para que não seja mais cabide de emprego dentro da nossa prefeitura. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Ainda em discussão, vereador Anselmo. Eu estive também participando da discussão desses projetos na reunião aqui com a senhora prefeita, e se vossas senhorias se lembrarem,
nós travamos uma leve discussão justamente a respeito do cargo de procurador. E eu até questionei os vencimentos, me parece que não foi alterado. Se pretende pagar 2.000 e pouco de salário para um procurador do município, isso aí é uma afronta para o advogado. E a prefeita, até como advogada, ela deveria incentivar seus pares com vencimentos compatíveis, né? Foi sugerido no mínimo R$5.000. E eu também pedi na época, se Vossa Senhoria lembrarem, que se trouxesse um parecer da Publiconsulta sobre esse cargo de procurador, porque a senhora prefeita disse que não poderia representar o município sem procuração. Eu disse que poderia. E não veio. Então, nem foi pedido esse parecer para a Publiconsulta. Eu não sou contra, eu só queria maiores detalhes e um projeto melhor, principalmente nesse cargo de procurador. Então, senhor presidente, se persistir em colocar em votação, são 2 turnos, eu vou pedir para que não se suprima nenhum turno, e nesse primeira votação eu não vou aprovar. Eu espero que chegue a um parecer mais completo desse cargo de procurador, para depois eu me nego a aprovar um projeto que põe um advogado na prefeitura para ganhar R$2.000. Não quer que ele trabalhe, ou então vai fazer o quê? Com tanto serviço que tem essa prefeitura. Quer dizer, depois a gente reclama que a prefeitura está perdendo as ações, por isso, por aquilo, está perdendo dinheiro. Eu acho que tem que ter pelo menos um pouco de dignidade com a classe dos advogados e pagar um salário compatível para que ele exerça suas funções. Então, se persistir, ou se dá um tempo nesse projeto e não se coloca hoje, ou então eu vou, nesse primeiro turno, eu vou votar contra. Em discussão, vereadora Genor. Só para tentar elucidar um pouco mais sobre esse cargo de procurador jurídico, na realidade é R$ 2.500 por 20 horas semanais. Então, para a realidade da nossa cidade, eu acho que não fica muito fora, doutor. Porque o advogado vai trabalhar 4 horas por dia na prefeitura e o restante do dia no seu escritório. Então, para a realidade da nossa cidade, não fica fora. Quanto ao parecer que foi questionado no dia da reunião, é uma questão para ver a competência desse cargo. Então, isso não justifica, por exemplo, a não votação desse projeto hoje. Eu pediria para o presidente, como é 2 turnos, não vou e gostaria que nenhum de nossos colegas pedisse a supressão de turno. Vamos votar em primeiro turno, dá tempo de esclarecer as dúvidas existentes e na próxima semana a gente decide pela votação ou pela aprovação ou reprovação desse projeto. Seria isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Omar. Ainda em discussão, eu acho que o vereador Anselmo, na questão do valor, eu acho que o advogado que vai representar o município, o procurador, realmente tem que ganhar mais. E o vereador aqui, o nosso companheiro Lucas, o qual eu tenho um grande respeito, ele falou sobre a questão de cabide de emprego através de concurso público. O concurso público é a única maneira legal de alguém entrar num trabalho. Dentro do trabalho. Eu não entendo que um concurso público seja cabide de emprego. Cabide de emprego, para mim, sempre foi cargo em comissão. Eu fui uma das pessoas que sempre fui contra a criação de cargo em comissão. O concurso público eu sou favorável. E que seja feito por licitação e por empresa. O que eu briguei no governo anterior, que eu não queria que fosse feito pela prefeitura para não denigrir a imagem dos funcionários que fizesse, ou do próprio prefeito, porque o povo fala. Então, para preservar os funcionários da prefeitura, na época eu pedia que fosse feito em empresa. E esse método foi adotado pelo José Escapavan, que foi muito bom. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, só para esclarecer, seja qual for o salário do advogado, eu não vou participar do concurso e não me interesso pelo cargo. Senhor presidente, certamente concurso público não é cabide de emprego, talvez eu tenha me expressado mal. Mas concurso público dá brecha para que qualquer um passe. E talvez a pessoa que passe em questão não seja capacitada
para o cargo que vai exercer no concurso público. E uma prefeitura defasada, como vem a nossa, um advogado trabalhando 4 horas por dia não é suficiente. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais ninguém em discussão, eu mantenho o projeto em votação, até porque todos tiveram tempo hábil para pedir vistas do projeto e isso não foi formalizado. E como nós temos 2 turnos, eu coloco a votação em primeiro turno. Em votação, vereador Lucas. Contra. Vereador Omar. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Vereadora Eva. Contra. Vereador Anselmo. Primeiro turno, contra. Vereador Newton. Vereador Divaldo. Favorável. Fica aprovado em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 2/2011, Poder Executivo, aprovado em primeiro turno, 5 votos favoráveis e 3 contra. Projeto de Lei Complementar 3/2011, Poder Executivo, dispõe sobre a extinção e criação de secretarias municipais e cargos em comissão e dá outras providências. Em discussão. Presidente, eu gostaria que o senhor lesse o projeto, a criação, e explicasse para o pessoal também sobre a extinção e as novas criação. Por quê? Por eu já ter sido secretário, e eu já ter feito vários convênios, a gente conhece que a normativa mudou. E eu fui um dos autores da indicação da reestruturação. Este projeto se trata da extinção de uma secretaria que seria Secretaria Municipal de Assuntos Rurais e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e estaria unindo essas 2 secretarias. E a criação de 3 coordenadorias subordinada a essa secretaria que está sendo feita esta junção. Ainda em discussão. Eu fui um dos autores da indicação. Eu sou contra cargos de confiança, mas isso era necessário. E vou deixar claro o porquê. Porque existia 3 secretários mandando no mesmo maquinário, no mesmo serviço, ficavam os 3 brigando e o povo não tinha população. Agora será um secretário que vai dar a ordem, separar o serviço para 3 coordenadores. Assuntos urbano e rural. O senhor foi secretário de Assuntos Rurais e o Newton era de Urbanos. O senhor sabe as dificuldades que vocês encontravam lá. Os 2 brigavam por cada máquina e eu aqui como vereador criticava, em tese. Quando eu fui secretário, eu também fui. Na época também tinha problema com outro secretário. Também fui. E nesse governo tinha o mesmo problema do Roberto, com o Zé Maristelo, ou quem estivesse lá no lugar. Eu quero mais. Então é o seguinte, é um chefe e o resto cumpre a missão. Eu também queria fazer algumas colocações em discussão que eu acho válido. Na verdade, um secretário vai saber priorizar os serviços de maior necessidade no município. Como o vereador Omar falou, eu e o Nilton Liberti vivíamos brigando por máquina, cada um querendo executar seu serviço de sua responsabilidade. Virava e mexia, a gente ficava emburrado um com o outro lá no almoxerifado. Eu acho que é válido. Só não concordo, dependendo da nomeação, como vinha se fazendo anteriormente, o secretário que estava indicado para assumir, a pessoa indicada para assumir essa secretaria que está sendo unificada, era um prestador de serviço. Ele mesmo mandava o seu maquinário trabalhar, e eu fui
contra, é inaceitável. E você o primeiro, a seu ver novamente, a denunciar, resmungar, repudiar. Mas eu acho que o projeto é válido, ainda em discussão. Senhor presidente, a comissão de finanças, composta por este vereador, o vereador Newton, o vereador Ivaldo, achou por bem dar parecer favorável, porque o impacto na folha de pagamento é mínimo. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Presidente, em votação. Antes do senhor colocar em votação, sim, vereador. Eu queria deixar, só para deixar registrado, que a mesma opinião que o senhor acabou de ter, isso foi uma discussão, qual é um dos motivos, o porquê eu não quero ficar mais nesse partido. Só para deixar registrado que eu vou precisar disso na justiça. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação nominal primeiro turno. Vereador Anselmo. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Vereadora Genor. Favorável. Vereador Omar. Favorável. Vereador Lucas. Contra. Vereador Divaldo. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Projeto de Lei Complementar 3/2011, Poder Executivo, aprovado por 7 votos a 1, em primeiro turno. Passamos agora à discussão dos requerimentos 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vereador Omar, em discussão. Senhor presidente, senhor vereador, eu peço desculpa por estar falando bastante. Eu fiquei em 2 sessões sem falar e agora eu resolvi falar, então estou falando demais. Eu tenho o meu requerimento número 28/2011, o qual eu estou pedindo que o município informe qual a possibilidade da implantação da educação infantil de 0 a 3 anos no distrito qual eu moro. Eu fiz um levantamento e encaminhei para o município, e já fiz indicação nessa casa. Nós temos 78 crianças da educação infantil. E temos mães que vêm trabalhar aqui em Concha e não tem onde deixar a criança. Certo? Em Juquiratiba. Certo? E a educação infantil, conforme o Fundeb, é um direito de todos. Pelo menos meio período. Eu não estou pedindo integral. Eu quero pelo menos meio período, que é um direito das mães. Eu estou fazendo esse requerimento, informando que se caso não aconteça, eu não envie uma proposta decente, mais uma vez vou ter que procurar o Ministério Público e solicitar via Ministério Público. Eu sou a favor daquilo que eu acho e aquilo que não concordo, eu sou contra. Então eu gostaria de justificar esse requerimento. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Coloco em votação os requerimentos 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Requerimentos número 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprovados por unanimidade. Coloco em discussão a moção 23, 2011. Em discussão, vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção de minha autoria ao Lions Clube de Conchas pela divulgação dos trabalhos do aluno da escola Anísio Ferraz Coutinho. Certo? Eu acho que o Lions fez uma parceria com o Banco do Brasil e com a escola Anísio, como o vereador Lucas planou na sessão anterior, elevando os nossos adolescentes, que é aquele que eu venho brigando, que eles tenham espaço na lei orgânica, que eles tenham espaço no município, que eles mostre o seu talento, mostre para que eles vejam qual é o futuro deles. Então eu acho que essa moção, e um grande guerreiro, que hoje não é mais o presidente, é o Dr. Ricardo. Essa moção será estendida ao presidente do Lions, ao médico Dr. Ricardo, que ele faz um trabalho excelente, é uma excelente pessoa que ama a cidade de Concha e faz os seus trabalhos voluntários, muitas vezes não é falado. E ele que correu atrás dessa parceria. Então eu acho que se faz necessário essa moção. Eu queria parabenizar o vereador Omar pela moção, parabenizar o Dr. Ricardo pelos trabalhos que vem desenvolvendo no Lions Clube e parabenizar todos aqueles jovens que fizeram aqueles trabalhos. Eu tive a oportunidade de ver
e peço para o vereador que convide aqueles jovens para vir expor as suas obras aqui nessa Casa de Leis, que fique aqui para todos tomarem conhecimento e a própria população. Ainda em discussão, vereador Omar. Eu gostaria que essa moção fosse encaminhada após a votação, então, ao Lions, ao presidente do Lions, ao doutor Ricardo, ao Banco do Brasil, que foi a parceria, e à Escola Anísio, para que esses alunos tenham conhecimento que nós estamos homenageando eles. Obrigado. Será encaminhado, vereador. Não havendo ninguém mais em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moção 23/2011 aprovado por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana que passou, fui procurado por vários moradores do bairro do Varzião. A recuperação da estrada, 2 mataburros que foram ver e não foram fazer. Mas o mais grave é a perua Kombi, que quando o motorista abre a porta para que os alunos entrem, a porta cai. O vereador Omar falou muito em pneu na gestão passada. Não tinha mesmo. Era pneu da China, pneu ruim. Eram novos, mas não prestavam. Mas a porta da perua, eu queria pedir para a senhora prefeita, o senhor secretário, que vê-se isso com carinho, porque de tragédia nas escolas e com alunos, eu acho que não pode deixar acontecer em Concha. Senhora prefeita, senhor secretário, troque, compre uma perua nova, porque dinheiro para educação eu sei que vem e tem. Outra coisa, em frente ao Mercado Reis foi feito um tapa-buraco há 60, 90 dias atrás. Hoje está pior do que estava. Fico contente do vereador Divaldo fazer o requerimento da Coab 2. Ali eu preciso de ajuda, porque a Coab 2 começaram a fazer uma limpeza. Elogiei o trabalho do senhor Ronaldo, mas foi só um dia, não voltaram mais. O asfalto está insuportável. Em frente ao centro comunitário, nada mais passa. Fiz uma indicação no bairro do Retiro, para fazer as estradas, que semana que vem, a outra semana tem festa. Não espere acontecer o que aconteceu na festa de Santo Expedito. Passaram 2, 3 dias antes, choveu. Isto não é culpa de quem passou, mas passe 15 dias antes. Por quê? Porque se chover a terra já sentou. Quanto aos campos da nossa cidade, o Campo do Cruzeiro vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário de promessa do gramado. Campo do São José, mesma coisa. Então, gente, eu acho que tem que ter mais agilidade do dinheiro público, mais vontade de fazer a coisa que começa. Foi falado muito nos caminhões na rua. Até o doutor Antônio comentou de um caminhão que em frente à Coab 2. O pessoal falava para mim, eu tenho um caminhão. Eu falei, não, isso quem comanda é a fiscalização da prefeitura. Eu não posso falar para ele tirar, porque eu também não tenho onde colocar. Só que na minha época de secretário, eu tirei muitos caminhões da rua. Com o aval do prefeito Zelão, nós guardávamos no almoxarifado, para evitar. Porque na Coab 4, eu passo cedo, lá tem 6 carretas. 6 carretas. Eu não vou chegar para ele e falar assim, tira esses caminhões daí que ele não pode guardar. Não,
Eu vou falar, deixa aí, porque se ninguém incomoda, não é eu que vou incomodar. Então, só que tinha que ter um lugar para os motoristas de caminhão guardar seus caminhões. Quanto à limpeza das lixeiras, eu passei domingo na lixeira do São José, fiquei envergonhado, sinceramente. Tinha lixo trancando a rua, o asfalto. Coisa impressionante, como está relaxado a limpeza de nossa cidade. Então, gente, tem secretário, muda secretário. Com essa equipe nova que a prefeita colocou, um secretário comandando os diretores, eu acho que tem que dar alguma necessidade, porque senão não vai funcionar de jeito nenhum. Quanto ao nosso hospital, eu acho que o hospital até está indo bem, só que tem uma coisa. Se na próxima vinda de outras instituições que venham tocar, eu vou pensar em votar a favor ou contra, não pelo atendimento, pelos funcionários que ali estão, mal pagos, ainda trabalhando sob pressão. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, que é como o vereador Nilton acabou de falar. Pedir para que seja feita a limpeza nas ruas da nossa cidade, que sejam retirados os lixos e entulhos, porque há muitas reclamações de lixo e entulho na cidade. Falando em lixo e entulho, também eu quero pedir para que seja retirado do almoxarifado os entulhos ali colocados, que no meio também tem bastante lixo, e vários moradores ali da rua têm reclamado da sujeira, do lixo que é colocado ali no almoxarifado, da quantidade de ratos e baratas que tem. Então, pedir, por favor, para o senhor secretário que encontre um local para que seja depositado esses entulhos, e no meio, como já disse, sempre a lixo também, que ali não é possível deixar, que os moradores não são obrigados a conviver com isso. E também pedir para que seja feito um muro ali na frente do almoxarifado, que aqui era uma vergonha, não tem muro, é colocado, fechado com placas indicativas de construções, alguma coisa que foi feita, já retiraram, então fecharam ali. Então aquilo ali desvaloriza também as casas ali daquela rua, os moradores têm reclamado sobre isso. Então que possa ser feito nessa retirada desse lixo, desse entulho ali no almoxarifado, e também para poder ser feito um muro, que isso ali não fica caro e valoriza também. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Genor. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, eu gostaria de deixar claro aqui que quando eu falei da dificuldade da herança que a prefeita pegou de Conchas, no geral das dificuldades. Não foi direcionada ao governo do José Oscar Pavan diretamente. Tive muitas dificuldades ao governo do DEM do José Oscar Pavan. Eu tive grande dificuldade, a população também teve, mas ele teve seus motivos, ele teve seu secretário. Ele também fez coisas boas e teve coisas que ele não fez boas, no entanto que a população puniu e a Câmara puniu. Então eu acho que vale a gente respeitar o trabalho dele, já foi feito e já teve o resultado que teve. Agora, nós estamos um novo governo, o qual eu critico quando tem que ser criticado, elogio quando tem que ser elogiado, peço, e que nem algumas pessoas, até do meu próprio partido, procuram a prefeita, e os vereadores falam que eu não estou contente com a prefeita, que a prefeita não está trabalhando e passam uma certa imagem. Não tem, eu estou feliz com a prefeita. Por quê? Eu indiquei a frente de trabalho, está aí dando emprego para 68 pessoas, ela fez. É a indicação desse vereador. Eu indiquei a centralização da farmácia, voltar para o lugar. A farmácia voltou lá, o povo está sendo bem atendido. Foi uma das indicações minhas para melhorar o transporte
da Unesp, que era feito com ônibus precário da prefeitura, hoje tem o transporte de primeira para a Unesp. No meu distrito de Cratiba, nós conseguimos uma perua nova, um ônibus novo. Tinha médico uma vez por semana, não tinha dentista. Hoje tem dentista, hoje tem médico a semana inteira. O telhado da escola foi trocado, foi criado um projeto para as crianças do distrito de Cratiba. Eu vou pedir para quem está falando, senhor presidente, lá atrás, falar mais baixo, que está atrapalhando o meu posicionamento. Eu peço silêncio ao plenário, para que nós possamos ouvir o nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Porque o que eu tenho de falar, eu não mando o recado. Quem conhece o meu estilo é esse mesmo. Certo? Então, eu estou contente. Eu queria mais médico na especialidade, nós temos mais médico na especialidade. Então, esse governo colocou, está dando qualidade de vida. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Mas foi feito. A Vila Seminário foi asfaltada, a estrada de Concha-Porangaba, e outra, nós estamos esquecendo de um trabalho político do Agenor, da prefeita e desse vereador, que era o tratamento de esgoto era só para 2016, está lá na documentação, a articulação política da prefeita e desses dois vereadores e o Anselmo, nós conseguimos a inclusão para agora. Já está sendo executado o tratamento de esgoto, que era só em 2016, é só puxar na internet. Então como que nós não fizemos nada para a Concha? E por que eu estaria triste? Que é melhor do que o tratamento de esgoto, que quantos não lutaram, e através de política, governador do Estado, Geraldo Alckmin, e o empenho do PMDB junto ao governo federal, nós conseguimos estar aí. Certo? Então nós conseguimos grandes transformações para a Concha, sim, e eu estou feliz. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, eu gostaria de agradecer aos companheiros pela aprovação do requerimento de minha autoria, que pede explicações sobre a provável segunda etapa da reforma da Praça Tiradentes, que visa a construção dos sanitários e da praça de alimentação. Haja visto que os nossos munícipes continuam sem um sanitário público, os moradores e comerciantes em torno da Praça Tiradentes tendo que conviver com o mau cheiro causado pela falta dos sanitários. Moradores e a Escola Anísio Ferraz Godinho, a Escola Coronel João Batista de Camargo Barros, tendo a sua calçada totalmente tomada devido à iniciativa da senhora prefeita de mandar todos os trailers de lanche para o mesmo lugar. E parece que se aquietou os comerciantes que ali se encontram tendo divergências entre si, vendem o mesmo produto, um colado no outro, e parece que nada tem sido feito. A senhora prefeita parece que esqueceu deste detalhe, esqueceu dos munícipes que são moradores da Praça Tiradentes, proximidades. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a ambulância do SAMU, a UTI do SAMU, que a senhora prefeita e o antigo secretário da Saúde conquistou, mas que até agora não serviu para nada, a não ser para ficar no sol e na chuva lá, porque nós sabemos da dificuldade do SAMU, nós sabemos da equipe técnica de saúde que tem que ter, e sabemos que também a prefeitura provavelmente não tem condições, verbas, para contratar essa equipe médica para tomar conta do SAMU. Então, acho que seria até o caso de se devolver. Às vezes é difícil dar a cara para bater, às vezes é fácil, conquista, solta rojão e fica parado. Se continuar neste pé que está, seria melhor que a senhora prefeita devolvesse tal equipamento. Gostaria de parabenizar a todas as cidadãs conchenses que são mães. Não é pelo seu dia no próximo domingo. Dia das Mães são todos os dias, mas de um modo especial o calendário civil lembra as mulheres que são mães no próximo domingo. Então, a todas as cidadãs de nosso município que são mães, especialmente a minha, eu quero deixar as minhas congratulações. Seria isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje
andando pela rua da cidade, fiquei contente quando eu conversei com o Neto. O Neto está na rua trabalhando, ajudando no recap do asfalto, dos buracos das ruas. E hoje, coincidentemente, eu vi quando eles estavam fazendo o recap da Rua Pérola. Pedido esse que foi feito já há mais de anos. E hoje, felizmente, demorou um pouco, mas está sendo concluído. Não sei se eles terminaram, mas enfim, foi uma coisa que me deixou bastante satisfeito. Porque aquelas pessoas não têm condições hoje de receber um asfalto mais digno na altura daquelas pessoas, porque eu fiquei sabendo que aquele bairro é considerado bairro nobre, e bairro nobre é mais difícil para receber convênio. Portanto, o recap ali veio a, pelo menos, amenizar o problema daqueles moradores. O senhor Ronaldo Tomazella fazendo um bom trabalho, demonstrando boa vontade de trabalhar, dando atenção para as pessoas. Então isso aí eu acho que é importante. Eu acho que está caminhando bem e espero que continue, porque nós temos ainda vários bairros da nossa cidade com bastante problemas, principalmente de tráfego de veículos. Hoje eu, conversando com o Neto, até eu comentava a respeito disso. Se porventura vier a interditar aquele trecho da Avenida Elias Tomazella, seguindo ali do Trevo, da Rua Padre Salvatorianos até na Escola Reineiro, está intransitável o único acesso que teria de fuga, portanto, de escape. Portanto, seria a Coab 2, por isso que eu fiz esse requerimento, para que eles indiquem quando é que eles vão dar continuidade. Aliás, ali, hoje, eu acho que é uma das prioridades para que seja feita esse trabalho de recap, pelo menos, daquele bairro. Porque ali seria uma única válvula de escape que nós temos, uma vez que sempre o pessoal dá um jeito de interditar ali, ou por alguma festa, enfim, qualquer coisa que aconteça naquele trecho, não tem outra saída para quem dá acesso para a Coab 4. Eu fiz esse requerimento da Ponte Preta, a pedido de vários moradores daquele bairro, principalmente de Luiz Gama, porque nós sabemos do problema, foi comentado até pelo vereador Agenor, mas nós sabemos também que tem a concessão do DENIT, disponibilizando a ponte. Portanto, eu acho que esse processo da engenharia da prefeitura, que tem que ser mais ágil, para que possa, então, por que não a ponte ser colocada naquela região, embora seja um bairro bastante pequeno, mas venha dar dignidade para aquelas pessoas. Outra coisa que me deixou bastante contente é a Feira Livre do Produtor Rural, que vem crescendo cada semana. Eu acho que o povo tão contente, os produtores estão felizes, eu tenho certeza, e também as pessoas que vão fazer lá o seu varejão, enfim, as suas compras, que a Feira Livre hoje tem até pastel, é uma feira que está crescendo cada dia, e tomara a Deus que ela cresça ainda mais. E isso a gente aproveita também aqui para aquelas pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Pérolas FM, que moram principalmente na roça, no sítio, para que possam estar também trazendo alguns dos seus produtos para que sejam comercializados na nossa Feira Livre do Produtor Rural. Só isso, senhor presidente e senhores vereadores. Eu só queria fazer uma colocação. Nós somos representados nesta casa por 4 partidos, e quando nós falamos de partido, nós temos que tomar o cuidado para não ofender nenhum companheiro, nenhum partido vizinho. Todos os partidos têm seus méritos em todas as administrações e têm seus deméritos também. E nós temos que levantar, o cuidado é só para não ofendermos, e quando se fala de partido, todos vereadores nessa casa que representa o seu partido têm o direito da palavra. Eu queria passar um comunicado para os senhores, um convite. Eu vou ler o convite aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Venho por meio desta convidar Vossa Excelência e os demais vereadores para participarem da palestra referente à saúde do trabalhador,
que acontecerá no dia 18 e 19 de maio, das 8 às 12 horas, das 13 às 17 horas, na sede da Câmara Municipal, Avenida Gregório Marques Garcia, número 848, Vila Esporte, em Conchas, que será ministrada pelos profissionais de saúde do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, de Botucatu, São Paulo. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nossos protestos de estima e elevada consideração, Dr. Miguel Jorge Mir Neto. Eu declaro essa sessão encerrada, marcando a próxima para o dia 11 de maio, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.